simpática vovó Yara foi a musa inspiradora do bem-humorado logotipo desenhado por sua neta, que quando criança fez a caricatura de sua avó oferecendo suculentas e deliciosas empadas preparadas com muito carinho e com a maravilhosa receita guardada há 3 gerações da família. Utilizando somente ingredientes frescos, a empadaria da vovó tem como preocupação maior fornecer produtos saborosos e diferenciados de primeira qualidade. Essa empada é a melhor e eu recomendo. Empadaria da vovó. Mais uma vez estou aqui sozinho. A gente precisava conversar o quê? Ficou no ar sem ter uma resposta, uma proposta pra se entender. Não tira os teus motivos de tristeza, embora eu também fiquei assim, porque uma separação é perigosa, é dolorosa pra compreender. Sempre me dá esta saudade, vontade de poder te abraçar. Vem procurar sinceridade, encontre alguém pronto pra te amar. Tira os teus motivos de tristeza, embora eu também fiquei assim, porque uma separação é perigosa, é dolorosa pra compreender. Sempre me dá esta saudade, vontade de poder te abraçar. Vem procurar sinceridade, encontre alguém pronto pra te amar. Sempre me dá esta saudade, vontade de poder te abraçar. Vem procurar sinceridade, encontre alguém pronto pra te amar. Pra te amar, pra te amar, pra te amar. Essa música é linda. Pra quem tá sofrendo de amor, então já tomba, né? Do lado. Quando ouve ela, Paulo. Essa aí foi tema de abertura da novela dos Mutantes, da Rede Record. Da Rede Ficou no ar, Record, que foi uma das maiores audiências até hoje da história da Rede Graças Record. a Deus. E que graças a você também, ali na abertura da novela, cantando essa música linda, mas quando a gente presta atenção na letra, né? É dolorida, né? Eu lembro que a gente estava fazendo um especial de Natal e o meu produtor na época, né, o Salomão,
ele foi e separou, né, umas músicas, né, para o especial de Natal. Eu falei, Salomão, se eu levar um especial de Natal com essas músicas, quem estiver sozinho em casa agora no Natal, já dá um tiro na cabeça quando acabar o programa. Não chega no ano novo. Não chega, aliás, nem no final do programa. Mas, assim, voltando ao nosso Brasil passado a limpo, eu tenho muitas dificuldades, eu acredito que o povo inteiro tenha, né, Tony, da gente tentar entender a previdência social, não é isso? Olha, o que eu percebo, assim, em contato com povo nas ruas é que, nas periferias, ninguém está prestando atenção nisso aí, não. Isso aí está na mão dos deputados, está na mão do Congresso, e eu acredito que do jeito que está projetado aí, ela não passa. Ela não passa, vai ter muita discussão, isso é porque eu percebo que o povo não está fazendo nenhuma manifestação, o que vier o povo vai aceitar, e acredito que do jeito que está não vai passar. Por quê? Você percebe que o Bolsonaro, ele teve problemas de saúde, ele está com as viagens internacionais, ele está meio distante. E quem que está no governo? O Mourão. A gente percebe que o Bolsonaro risca o fósforo e o Mourão assopra. Então, está tendo uma dificuldade de diálogo e a Previdência, do jeito que está, até o Paulo Guedes está correndo perigo de cair. Concorda, deputado? Eu discordo em termos. Eu tenho percebido a sociedade muito interessada na reforma da Previdência. Acho que o governo está falhando na sua comunicação. E quando chegar o momento em que, de fato, os debates vão acontecer, o governo vai enfrentar uma oposição qualificadíssima, uma oposição muito preparada e que sabe usar muito bem os instrumentos de comunicação. E aí é que está a minha preocupação. Agora, quando retiramos no Colégio de Líderes, essa semana, BPC, que a reforma mexia com os pobres, quando retiramos os rurais, nós tiramos um nível de muita tensão, um nó muito grande dessa proposta. Então, há muitos ajustes que precisam ser feitos, nós estamos atentos, vamos apresentar emendas. Eu vou fazer parte da comissão especial, representando o Podemos, e nós vamos trabalhar para que a reforma seja aprovada, mas que seja uma reforma justa, uma reforma igualitária, que enfrente os privilégios e que possa garantir ao país, garantir ao Brasil a estabilidade que nós precisamos. Então, mas essa linguagem, né, que está sendo usada, o povo não está entendendo nada. O povo está completamente por fora de tudo. A gente presta atenção muito nas idades, né? Nas idades porque envolve a Previdência, claro. esse projeto envolve coisas bem mais específicas, né? Claro. E profundas, né? A questão da idade é que é sempre repetida, mas não é só isso, né? Que nós precisamos pensar, primeiro, que o conjunto de aposentados no Brasil estão fora da reforma. Eles são hoje os maiores interessados que essa reforma seja aprovada, porque a aprovação da reforma significa a garantia que eles terão do direito de que no futuro continuarão recebendo as suas aposentadorias. Não entendo que, a priori, o grande motivo para fazermos a reforma seja o déficit, mas o futuro, porque nós estamos vivendo uma mudança demográfica. É verdade. Não é? Hoje no Brasil, nós temos aproximadamente 30 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais. Daqui a 9 anos nós seremos, e aí eu serei também, nós seremos 37, 38 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais. Em 2050, o IBGE sinaliza que nós seremos 60 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais. Ou seja, nós seremos mais brasileiros com 60 anos ou mais do que hoje todo o conjunto de habitantes da Argentina, do Uruguai, de qualquer outro país da América do Sul. É lógico que essa previdência, sem a reforma, sem as reflexões, sem as mudanças necessárias, hoje ela não é sustentável. E esse é um dos principais motivos que nós temos fazer a reforma. Mas deve ficar claro que o conjunto de aposentados hoje está preservado. Eles não entram na reforma. E o que nós precisamos garantir é que uma regra de transição minimamente justa garanta que aqueles que têm uma expectativa de direito, que estão próximos de se aposentar,
não sejam prejudicados no seu direito, na sua expectativa de direito. E também precisamos garantir que os iguais sejam tratados como iguais, os diferentes como diferentes. Eu não posso esperar, por exemplo, que um professor do ensino básico se aposente com 60 anos de idade, 65 anos de idade. Eu não posso esperar que um rural seja colocado dentro dessa faixa etária para aposentar. Um motorista de caminhão, de ônibus, um trabalhador da construção civil, um profissional da segurança pública, por exemplo. A questão que envolve os militares, né? E a previdência para os militares. Isso acaba sendo a bandeira de muitas pessoas opositoras do governo, pelo presidente ser militar, por terem militares hoje em praticamente quase todos os ministérios. Né? Porém, em todos os países do mundo, os militares têm realmente, são diferenciados, têm as suas regalias. Né? Como o Congresso ainda está vendo isso? Está dividido com relação a isso? O Congresso decidiu que não começaria a tratar a reforma da Previdência antes que o governo encaminhasse a proposta de reforma da Previdência para os militares. Ela já chegou, foi entregue pessoalmente pelo presidente Bolsonaro e ela é mais dura no tratamento, inclusive, do que para os civis. Então, não há nenhum embaraço para que nós possamos discutir essa reforma. Já foi nomeado relator e essa semana já deve começar a tramitar. Você percebe isso também, que não houve, como todo mundo esperava, assim, um rechaçamento ao recebimento da Previdência Militar? Não, eu trabalhei muito tempo na Justiça Militar Federal e na Estadual. O trabalho deles é completamente diferente do nosso, tanto para o policial civil quanto para o militar. O militar de carreira, Forças Armadas, eles mudam de um dia para o outro, mudam com a família, não tem casa, não tem nada, entendeu? Se ele pretende construir uma casa, digamos assim, no Recife, daqui a pouco ele está no Rio Grande do Norte. Desculpe, no Rio Grande do Sul. Exatamente. Ele é mudado de um dia para a noite. Isso Exatamente. Aí vem do comando superior e acabou. Quer dizer, como é que a pessoa vai ter uma vida igual a nós que construímos casa, família, etc. Muda filho, Mas muda todo mundo. Quando a pessoa ela entra para prestar esse serviço, ela já não sabe disso? Sabe. Assim como eu também entrei numa Constituição anterior e acabei tendo que me adaptar a essa Constituição de 88. Eu entrei no Ministério Público pela Constituição anterior, eu entrei no ano de 1986. Eu tive que me adaptar às condições de 88. Quer dizer, você entra numa regra do jogo, de repente, no meio do caminho, todo mundo muda. Uhum. Só que, assim, o que as pessoas não podem esquecer, promotor de justiça, juiz, militares, eles não podem ter nada. Nós não podemos ter ações em empresas, nós não podemos gerenciar empresas, nós podemos dar aula, e militar não pode, em uma faculdade. Nós não podemos ter duas instituições de ensino, é uma só. Você só pode ser professor universitário e promotor de justiça. Então, ótimo, eu entrei nesta regra, sabendo tudo o que eu ia ter, mas sabendo também que ao final dos meus 30 anos de serviço, eu teria meu salário integral. Hoje eu não tenho mais. Perfeitamente. Não tenho. Quer dizer, eu vou me aposentar numa época que eu não tenho mais a segurança que eu tive quando eu prestei o exame lá atrás e tinha 30 anos de idade, hoje com 64, o que eu vou fazer? Conta para mim. Então, cada coisa no seu lugar. Não, eu entendo, é porque muito se questiona, né, essas questões, né, você escolhe uma carreira e depois Sim. você fica numa condição, né, o militar, ele tem que ir, estadual tem que ir para qualquer cidade do estado, federal tem que ir para qualquer lugar do Brasil, mas aquela pessoa, ela entra já sabendo que ela vai ter que cumprir aquelas regras. Sem dúvida, né? Isso é básico, mas você entra num jogo, né, previdenciário... Com regras definidas. Com regras definidas, você não tem que mudar a regra. Só que aqui nesse país, as pessoas mudam as regras, assim, à torta e à direito, exatamente por conta de todas as lambanças que esses governos fazem e que agora estão tentando consertar de alguma forma, e eu sou favorável a isso, não sou contra. Mas, quando você ingressa numa carreira dessa, você está garantido constitucionalmente. E depois você não está mais garantido coisa nenhuma, né? Aí as coisas mudam e você não recebe direitos. Você só recebe ônus. Eu estou falando de carreira pública, né? Não da carreira privada. Que, aliás,
Aliás, o servidor público está sendo completamente satanizado Sim. nessa reforma da Previdência, como se ele fosse o grande vilão da sociedade, como se ele tivesse super salário. Satanizado por quem? Pela própria reforma em si, a própria reforma em si. E nós precisamos considerar o que a doutora Eliana falou. Nós tivemos já para o servidor público, em 2013, uma reforma da Previdência. Sim. E nessa reforma da Previdência, o servidor público já foi devidamente penalizado, já foi cobrado. As regras que ele tinha quando entrou no sistema, quando as regras do jogo eram definidas, já foram mudadas em 2013. Mas nós agora estamos chamando o servidor público para rediscutir aquilo que nós tratamos recentemente, aquilo que nós pactuamos em 2013. Então, isso que a doutora Eliana está colocando muito bem, que nós não temos essa segurança jurídica no país, de que as pessoas entram num jogo com as regras definidas e que vão jogar até o final do jogo e essas regras não vão mudar. 40 anos depois, né? Elas mudam no meio do jogo. Além daquela velha retórica de que tem lei que pega e lei que não pega, né? A lei existe, mas não pegou. Eu nunca vi isso na minha vida. Essa não tem jeito, né? Porque ela é auto-aplicável. Imediatamente, né? Sim. O INSS recolhe, enfim, ela vai ser auto-aplicável. Por isso que a reforma é tão complexa, né? Porque são muitas peculiaridades que tem que ser, são vários setores que estão sendo englobados. Então não dá para também, eu entendo o outro lado, não dá para também mandar votar lá e pronto, acabou, e fazer a sociedade engolir isso. Precisa ser um estudo muito complexo, né? E muito bem feito. Entendo também, por outro lado, que esse ano a previsão do déficit é 130 bi. Isso vai crescer exponencialmente na próxima década. Então, precisa ser feito alguma coisa e precisa ser feito de uma forma que atenda o interesse da sociedade. Sim, verdade. Agora, precisamos fazer a reforma. Como eu disse, ela não é sozinha responsável pelo déficit. Precisamos cobrar e executar a dívida dos grandes devedores. E agora estamos aparecendo um projeto dos devedores contumazes, que é uma reivindicação da sociedade. Sim. Nós precisamos... a União tem imóveis, tem uma carteira de imóveis impressionante, muitos imóveis obsoletos, sem utilização e sem destinação. Então, nós precisaríamos vender essa carteira e capitalizar a nossa Previdência. Outra coisa, precisaríamos rever a DRU de 30%, que não vai prejudicar o andamento do país se ela baixar para 20%. Nós precisamos rever a agenda de desonerações, que foi inconsequente nos últimos 20 anos e que beneficiou setores sem contrapartida social. Então, um conjunto de iniciativas que precisam ser tomadas ao mesmo tempo em que nós devemos enfrentar essa dívida pública. Em 2009 foi feita uma CPI da dívida pública, ela apresentou seu relatório final e o relatório até hoje não foi aberto. Ele está, inclusive, no Ministério Público Federal. Quando o doutor Janot era o nosso procurador-geral, estive com ele fazendo a minha intervenção, pedindo esclarecimentos, mas a dívida pública brasileira tem sido um tema quase que sagrado, quase que intocável, um assunto que ninguém quer mexer. E ele é responsável, a dívida pública, por 42% do comprometimento do nosso orçamento. Muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Quando o projeto anticrime do Sérgio Moro é colocado paralelamente ali junto na questão da Previdência, atrapalha? Não atrapalha, mas não anda. Projeto anticrime do ministro Moro, eu defendo. Eu sou presidente de uma frente parlamentar mista de combate à corrupção. Fui presidente, neste último ano, da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Fui eu quem recebia 70 medidas propostas pelo conjunto da sociedade através do Transparência Internacional Brasil. Eu defendo a proposta, mas como é uma proposta que trata de vários temas, a tendência nesse momento é que ela vá caminhar com muita dificuldade, possivelmente apensada na proposta anterior que foi encaminhada pelo ministro Alexandre Moraes. Mas o Congresso, ele vai, claro, vai tratar. Mas ela não é a prioridade absoluta nesse momento. A prioridade absoluta
é reforma da Previdência. Mas aí a gente fica com também as promessas do governo também um pouco atrasadas na opinião do povo, né? Do povão mesmo, né? Porque todo mundo está desesperado, né, deputado? Porque a gente não tem segurança nenhuma. Na minha terra, no Rio de Janeiro, então, está um verdadeiro caos. Vamos ver um pouquinho, né, Tony, que você pegou dos problemas gerais do país, Claro, é isso? Só nisso que você falou, um parêntese que a doutora Eliana poderá confirmar ou não, mas a proposta do ministro Moro não trata de crimes contra o patrimônio. Então, a sensação da segurança pública não será... você não terá alterações. Porque, na verdade, o que o Brasil está esperando inicialmente, imediatamente, são iniciativas do governo para melhorar a segurança pública e garantir que o cidadão saia de casa de manhã e não seja assaltado saindo da garagem, não seja roubado até a padaria. E aí você tem o problema da maioridade penal, etc, etc. Eu quero ouvir a Eliana falar sobre isso, é óbvio. Vamos ver, então, um pouquinho do que o povo fala dos problemas do país. O uso de drogas é apontado como um dos grandes problemas do Brasil. Famílias desestruturadas, jovens que para sustentar o vício matam, roubam, cometem todos os tipos de atrocidades. Peguei. Tem seguro. Tá bom. Vou parar. Parei. Tem seguro a moto, tem seguro. Calma, tem seguro. Parei. Na moral. Calma. Não tem arma, não. Não tenho arma, não, meu. Sai, Helena, sai embora. Não tenho arma não, João. Não tenho arma, não. Não tenho arma, meu. Tá aí, a moto aí, meu. As cadeias superlotadas. O caos no sistema penitenciário. Ela quer se esconder, meu. Aqui não esconde de nada de ninguém. Olha lá, pra se filmar. Mais alto. Nos hospitais públicos, a falta de médicos e remédios. E a população sofre com atendimento precário. Nos últimos dias, as imagens de uma mãe com seu filho no colo que morreu dentro do hospital chocaram o Brasil. Foram 15 horas de espera por um atendimento e agora só resta o choro da mãe. Os maiores problemas do Brasil em revista. Então, são tantos problemas, meu Deus do céu, e a gente fica com tanta pena de ver esse povo tão sofrido e que tem esperança, né? Porque hoje a gente pode dizer que o povo tem esperança, né? É que é muita coisa, né, Eliana? É tudo, né? Nossa Senhora. Não sobra nada pra gente. Tony, você fez um apanhado aí geral que a gente fica pensando por onde começar, É um retrato do dia a dia dessas pessoas que não têm a informação da questão da Previdência e que não estão nem preocupados muito com isso, com a questão da Previdência. Eles não vão ter essa questão de interagir para o debate, porque elas estão preocupadas com o dia a dia. É o assalto, drogas. As drogas que, no Rio de Janeiro, as drogas que antes eram vendidas ali para o Playboy, que ia lá comprar no morro, agora não é mais. Agora é vendida ali para eles mesmos, uma coisa que está girando entre eles mesmos. As crianças, os vizinhos, todo mundo usa droga. Normalizou, quer dizer, a droga, fumar maconha é normal. Então, a droga acaba sendo o problema da família, o problema de toda a sociedade, porque para conseguir a droga, o jovem vai lá, assalta, mata, faz qualquer coisa. E sempre quando vai cometer o crime, na maioria das vezes, eles estão drogados. Aí a periculosidade do crime... Porque, às vezes a gente, do povo mesmo, em questão da Previdência, essas coisas, às vezes a gente está preocupado mais como é que vai ser se a gente levar o nosso filho no hospital, como é que vai ser a nossa segurança em sair para trabalhar, se a gente vai voltar para casa ou não. A pessoa não tem tempo de pensar em Previdência eu falo isso ou de por outros experiência assuntos. própria, porque assim, eu trabalho à noite, eu sou músico, eu trabalho de madrugada. Graças a Deus, por causa da televisão, enfim, muita coisa mudou na minha vida, mas antes disso, a minha mãe não dormia. Quando eu saía de casa. Eu chegava em casa, ela estava sentada no sofá me esperando, ou então deitada na cama, acordada. Então, e a sua mãe, num momento como hoje, o que ela vai pensar na Previdência? Isso não ela tem não como vai pensar em Previdência. Ela quer saber se você vai voltar. E em relação às drogas, eu concordo com você também, esse lance, só que a gente mora num lugar que a gente esquece que a maior droga e a que mais leva as crianças para cometer as outras coisas é o álcool. E aí a gente faz isso dentro de casa, porque o pai chega pro filho, ô filho, toma essa cervejinha aqui, ó.
Aí quando você fala, de repente, da maconha, da cocaína, de outras coisas, isso aí não pode. Disso, mas né? aí o álcool pode, você entendeu? A gente tem que começar a tratar desde o começo. Mas entra no que o EV disse, que é a questão de leis, né? Que elas existem, mas não são cumpridas, porque qualquer jovem compra bebida em qualquer lugar. Com relação às drogas também, eu acho que isso é fato. A gente, eu acho que já diminuiria muito a violência se por acaso se conseguir coibir isso de alguma forma, e isso incluindo o álcool, né? Evidentemente, você vê hoje meninas novinhas, né, pela noite e completamente alcoolizadas, né? Era mais fácil você ver meninos há um tempo atrás, mas hoje em dia não. E para conseguir esse álcool, o que elas fazem? Então é complicado, né? Gente, quero ouvir a opinião de ambos, mas Eliana Passarelli, com relação a esse aspecto que envolve, vamos lá, os crimes, a impunidade que ainda existe muito grande, quais seriam, a seu ver, as primeiras soluções? Muita gente fala, aumentar a polícia, melhorar a polícia, você acha que vai por aí? Também passa por aí, mas não adianta nada você aumentar o número de policiais se nós temos leis fracas, leis absolutamente inócuas. Então, é assim, agora inventaram a audiência de custódia. O delegado prende, vai para a audiência de custódia, solta, e ainda o delegado é processado, porque ele se arranha na parede e fala que o delegado que bateu, entendeu? Meu Deus! Exatamente, eles vão se arrastando na parede dizendo que quem bateu foram os policiais. Então, isto é um horror. Enquanto, eu falo isso todo dia, toda hora, enquanto o Congresso não se tocar, que tem que ter um Código Penal pesado, é pesado mesmo, então nós continuaremos nessa draga que nós estamos. Por que eu estou dizendo isso? Não precisa nem ser um Código Penal pesado. Pode tirar só a reforma de 1984, que foi uma desgraça para o Código Penal, onde semi-analfabetos, alguns, votaram porque estavam no Congresso Nacional. Nem sabiam o que estavam votando, regime aberto, regime semi-aberto. Um negócio ridículo, só nesse país tem isso. Nos outros países do mundo inteiro não existe isso, né? A gente lida com o bandido como se ele fosse da minha família. Mas é verdade, é Quer dizer assim, isso. entendeu? Você chama até de excelência em audiência. É verdade. Porque são todos os direitos e nenhum dever. Então, não adianta você aumentar o staff do Estado quando o Estado não tem condições de cumprir a lei. A lei é péssima. Está na hora de parar de tanto mimimi em relação à lei. Tem que fazer uma lei que seja forte, que seja eficaz. Né? Eu não sei se o senhor tem algum projeto nesse sentido, mas eu não vejo andar projeto nesse sentido. Em nenhum momento. Eu não vejo. Agora, é como você disse. Bom, mas você escolheu entrar na profissão. Quem quis entrar na cadeia do jeito que ela está hoje, problema dele. Ele tem dois caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. Ele escolhe. Eu não tenho pena nenhuma de quem é usuário de droga e tenho menos pena de traficante ainda. Então, é assim, como é que tem que funcionar? Na minha cabeça, traficante não é o pequeno traficante. Começamos pelo pequeno, mas nós vamos ter que buscar todos os traficantes. Acabar com o tráfico. A hora que você acaba com o tráfico, você acaba com o usuário. Você não vai achar mais. Existe já um trâmite além que aí você falou a respeito do projeto do Muro, né? Que não... que abrange mais institucionalmente, né? É um projeto que tem várias frentes, então é natural que ele caminhe com um pouco mais de lentidão. Mas, nesse caso, existe alguma coisa sendo feita a respeito? Nós temos inúmeras propostas de revisão do Código Penal, de atualização, emendas. Agora, hoje nós temos uma comissão de segurança pública na Câmara muito atuante. Temos uma frente parlamentar de segurança pública que é a maior que nós já tivemos em todos os tempos. Desde quando? Agora, eleito nessa legislatura. Então, existe um compromisso muito maior de uma grande parte da Câmara dos Deputados com relação a essa agenda. Eu tenho a esperança de que nós, vencido discussão da reforma da Previdência... Tirou da frente isso? Eu entendo que, em seguida, nós vamos começar a tratar esses outros temas. A gente vai falar também ainda sobre o Supremo daqui a pouquinho, e a opinião que o público hoje tem, que o povo tem, que eu acho muito ruim quando um país desacredita
da sua Suprema Corte, que seria, na verdade, o maior exemplo teria que ser de uma dignidade, reserva moral. Exatamente, a integridade do país. Paulinho, vamos com música? Bora. Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. De saia branca costumeira, gira o sol e parou pra olhar. Com seu jeitinho tão faceira, fez o povo inteiro dançar. Roda pela vida fora e põe pra fora essa alegria. Dança que amanhece o dia pra se dançar. Canta que essa gente aflita se agita e segue o seu passo. Mostra toda essa poesia no olhar. Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem